Olá, eu sou a professora Mariana. Nós viemos para mais uma aula de orientação de estudo para a primeira série do ensino médio. Nós vamos falar da aula 10 e 11. Fotodenúncias, fotoreportagem, reportagem e fonográfico, podcast noticioso, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de comentário, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural, resenha e outros gêneros textuais, próprio das formas de expressão da cultura juvenil em várias mídias. O nosso objeto do conhecimento é a relação do texto com o contexto da produção e o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. Então, na aula anterior, nós falamos um pouquinho o que era a parafrase. Então, vamos retomar só para a gente lembrar que a gente vai precisar dessa informação. Vamos lá para o nosso mapa. Ops, cadê o mapa? O mapa conceitual que explica parafrase, olha lá, é a característica como sendo uma reafirmação de um tema já trabalhado por outro autor, embora sejam usados diferentes palavras, estruturas e estilos, as ideias transmitidas no contexto original são conservadas, não havendo mudança na temática principal do texto. Então, isso é parafrase. Nós usamos até exemplos, as obras de arte, na onde o texto, a imagem original seria essa dos Beatles e a dos Simpsons seria uma parafrase. Então, vamos lá para a nossa atividade da aula 10 e 11. Presta atenção. A aula 10 é num dia 11 no outro. Então, vocês vão ter que prestar bem atenção em todas as etapas que vocês têm para estar fazendo. Nós vamos fazer uma atividade, que é a atividade 5, é uma cena parafraseada. Nós vamos trabalhar com uma cena teatral. Vamos escrever uma produção de um texto teatral parafraseando uma cena de um filme ou um trecho de um livro de sua preferência. A atividade coletiva de no máximo 5 alunos. Em seguida, registre em qual filme, livro e qual cena desse filme ou livro que mais o emociona. Naturalmente, surgirão muitas conversas entusiasmadas por se tratar de um assunto de interesse pessoal. Então, vocês vão escolher um trecho, ou de um filme ou de um livro, tá? Conversa aí com os colegas, tá bom? Depois que vocês escolheram, né, a cena, o livro, vocês vão elencar no grupo e reescrever no gênero dramático o teatro, tá? Vocês vão escrever um texto teatral. Vocês já viram o que é um texto teatral? Sim ou não, gente? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, o texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem apresentados, encenados. Podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais, em sua maioria. São pertencentes ao gênero narrativo, ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividida em atos que apresentam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou do personagem. De tal modo, o texto teatral possui característica peculiar e se distancia de outros tipos de texto, pela principal função que lhe é atribuída, a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogos entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, cena, ato, personagem e rúbrica de interpretação de movimento. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador, fato que difere dos textos narrativos.
O teatro é uma modalidade artística que surge na antiguidade, na Grécia Antiga. Eles possuíam uma importante função social, donde os espectadores esperavam pelos seus momentos da apresentação, que poderiam durar um dia todo. Então, quais são as características de um texto teatral? Texto encenado, gênero narrativo, diálogo entre personagens, discurso direto, atores, plateias, palco. Vou deixar aqui uma coisinha aberta aqui. Plateia, palco, cenário, figurino, sonoplastia, linguagem corporal e gestual, ausência de narrador. Linguagem teatral. A linguagem teatral é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual, para prender a atenção do espectador. Os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Observe que, em grande parte da linguagem teatral é dialógica. No entanto, quando encenada por somente um personagem, é chamado de monólogo, dando expressa pensamento e sentimento da pessoa para quem está atuando. Elementos da linguagem teatral. Os principais elementos que constituem o texto teatral são tempo. O tempo teatral é classificado em tempo real, que indica a representação, tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados, e o tempo da escrita indica quando foi produzida a obra. Espaço. O chamado espaço cênico determina o local em que será apresentado a história, já que o espaço dramático corresponde ao local em que são desenvolvidas as ações dos personagens. Personagens. Segundo a importância, os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, e personagens secundários e figurantes. Estrutura dos textos teatrais. Os textos teatrais são construídos por dois textos. Texto principal, que apresenta a fala dos personagens, monólogos, diálogos, apartes. Texto secundário, que inclui cenário, figurino, rúbrica. Quando produzidos, são divididos de maneira linear em introdução ou apresentação, foco na apresentação dos personagens, espaço, tempo do tema. Complicação ou conflito determina a peripécia da peça teatral. Clímax, momento de maior tensão do drama. E desfecho, deslance da ação dramática. Nós temos dentro dos gêneros teatrais os gêneros tragédia, comédia e tragicomédia. Exemplos. Olha um exemplo aqui de um texto, né, teatral. Segue abaixo um trecho do texto teatral intitulado Álbum de Família, escrito por Nelson Rodrigues, em 1945. Cena 1. Palco menor. Tá vendo? Eles vão descrever o cenário. Palco menor. Cena mostra, em parênteses, tá vendo? Ó, coloca um parênteses. Mostra ângulo de um dormitório do colégio. Glória e Teresa entram rindo como se brincasse de esconde-esconde. Ambas em finíssimas camisolas, muito transparentes. São meninas que apresentam 15 anos. Há entre as duas um ambiente de sonho. Quando a música termina, Teresa fala. Então, esse não tem narrador que narra. É para quem ler o texto teatral entender como é que vai acontecer essa cena. Teresa, você jura? Glória, juro. Teresa, por Deus, Glória, claro. Nota importante: o sentimento de Teresa é mais ativo. Glória resiste mais no êxtase. Teresa, então, quero ver, mas depressa, que a irmã pode vir. Glória, erguendo a cabeça. Juro que... Teresa, retificando. Juro por Deus. Glória, juro por Deus. Teresa,
Que não me casarei nunca, Glória. Que não me casarei nunca, Teresa. Que serei fiel a você até a morte, Glória. Que serei fiel até você até a morte. Então, esse é um dos trechos. Olha lá, ele é grande, tá? É para você ler, tá? Depois e entender. Tem um outro texto, vou abrir aqui para vocês, que são alguns trechos curtinhos, tá? São pequenos textos dramáticos de obras famosas. Por exemplo, olha aqui, Romeu e Julieta. Entre em Sansão e Gregório, da casa dos Capuletos, armados com uma espada e um escudo. Sansão. Gregório, juro que não vamos engolir. Gregório, não. Como somos gananciosos. Sansão. Eu digo que, se não engolirmos, o pescoço será cortado. Gregório, sim, mas não vamos terminar a corda no pescoço. Sansão. Se ele nos provocarem, eu bato rápido. Gregório. Sim, mas não atingiremos você tão rápido. Sansão. Fico provocando pelos cães montescos. Gregório. Provocar é mover-se e ser corajoso. Plantar-se. Portanto, se eles o provocaram, você foge. Sansão. Os cães dos montescos me levaram a me plantar, como um homem ou mulher de montesco, agarros às paredes. Esse é o Gregório. Eles pedem, porque empurram os fracos para a parede. Presta atenção, como é construída aí. Daí você vai ver outros, tá? Eu vou colocar na descrição aí para vocês lerem esses textos e compreenderem como é que vocês vão fazer. Então, olha aqui. Depois que vocês escolheram, vocês vão escrever a cena que vocês vão encenar, tá? Feita a escrita da cena, tá? Feita a escrita da cena, vocês vão fazer um ensaio dessa leitura dramática, do jeito que eu fiz. A leitura dramática, gente, ela não precisa ser de pé. Ela é sentada, não tem adereços, você dá ênfase na sua voz. Só que na hora que eu for ler, ó, vou voltar para um aqui. Aqui, achei. O que está em parentes, eu não leio. Por exemplo, a cena se ilumina e vemos um velho deitado na cama. Eu não leio, eu só leio o traço, que nem, ó, eu sou o Kim. Ó, como eu sou ruim. Pai, você nos enviou para ligar, mas não é isso? Então, ele não veio, nem foi. Eu estou na cama. Pai, eu te disse, alguém estava falando conosco da cama. O que é de errado com seu pai? Eu estou doente, eu vou morrer. Você não pode, pai. Você é o rei. Como vai morrer se estivesse vivo? Nós protegeremos você. Diga-nos quem quer te matar. Eu vou morrer e sei que vocês são todos iguais, igualmente bobos. Mas, pai, cale a boca. Agora preciso saber qual dos três é o mais preguiçoso. O que é mais vagabundo? Um gandol, aquele que não se apega à água. Por que dá um pedaço de pau na água? Calem a boca. O mais vago de vocês é o que me sucederá e será rei. Então, olha como é feita a leitura. Tem que pôr ênfase, tá? Vocês vão ensaiar. Defina a personagem para todo mundo. Gente, são 5 alunos, mas não quer dizer que os 5 tem que ler, tem que ter 5 personagens, porque alguém vai ter que filmar, tá? Alguém vai ter que ajudar na escrita. Então, tem espaço para todo mundo aí. Então, vocês vão fazer ou uma leitura dramática ou uma dramatização, tá? Vocês vão gravar
e postar lá no Google Class, tópico orientação de estudo, atividade 5, cena parafraseada. Ok? Lembrando que essa atividade é para aula 10 e 11. Tá bom, gente? Então, mãos à obra e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.